Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ana Blatnik e vocês são muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos estudar o quarto princípio das leis herméticas, as 7 leis herméticas que eu tenho postado vídeo aqui no meu canal, explicando basicamente para vocês como funciona. E hoje eu vou falar sobre o quarto princípio, que é o princípio de polaridade. Todos os opostos são apenas 2 polos da mesma natureza. Então, esse é o quarto princípio. Todos os opostos são apenas 2 polos da mesma natureza. A dualidade, segundo este princípio, seria apenas aparente. 2 elementos aparentemente opostos seriam manifestações de uma mesma energia, mas com caráteres diferentes. Neste sentido, o bem e o mal seriam 2 lados da mesma moeda, juízo de valor, e poderiam mudar completamente dependendo do critério de análise, dependendo de como você olha. Assim como o frio e o quente são 2 lados do aspecto sensação térmica e variam com a temperatura média de quem o sente. Eu, por exemplo, sou brasileira e quando chega o inverno aqui na Eslovênia, eu congelo, os meus ossos doem, para mim é muito frio. Já o meu esposo, ele consegue sair sem aquela jaqueta de neve, fumar um cigarro do lado de fora da casa e para ele não estar tão frio. Então, é mais ou menos isso. É assim que funciona a polaridade. Vou repetir, o frio e o quente são 2 lados do aspecto, sensação térmica, e variam com a temperatura média de quem o sente. Essa lei afirma que os opostos são iguais em natureza, porém diferentes em grau. Assim como a água ainda é água em seu estado sólido ou em seu estado de vapor, diferindo apenas em seu grau de vibração, como eu expliquei anteriormente, né, para vocês, a lei da vibração. Assim, é como e é com o todo. A compreensão dessa lei vem através da dissolução da ilusão da dualidade. Então, essa lei, ela diz que a dualidade, ou seja, a existência de 2 coisas diferentes, é uma ilusão, como o bem e o mal, entende? Não é dividido, é algo com a mesma natureza, porém com graus diferentes. Então, ela vem proporcionando a alquimia. Vocês lembram que eu expliquei o que significa a alquimia? A alquimia mental, cuja mestria é essencial para o acesso e manipulação das leis herméticas anteriores. A alquimia mental é onde você transmuta algo, né? Alquimia significa isso, transmutação, transformação. Ela é essencial para que você consiga pôr em prática as leis anteriores e também a da polaridade. Então, uma lei, vocês podem perceber que das 7 leis, eu estou na 4ª, mas uma lei compensa a outra. Uma lei ajuda a compreender a outra. As 7 leis formam um todo, um total, aonde elas se completam. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, em um lugar. Imagine um lugar onde durante uma estação do ano, esse lugar é assolado pela seca, se tornando um lugar árido, sem alimento, né? Ali para a fauna, impossível de se estar. Vira um deserto, assolado, seco. Mas o mesmo lugar em outra estação, ele fica coberto de folhagem, o chão seco recebe muita água com a chuva, os lagos se formam e a vida volta a acontecer ali. E então, somando as estações, esse lugar passou por 2 extremos, ou seja, a seca e a abundância. Mas
esse lugar nunca deixou de ser o mesmo lugar. Ou seja, ele passando pela seca ou pela abundância, ele continua sendo o mesmo lugar. Mas se você chegar no tempo da seca e olhar, você vai dizer que lugar assolado, que lugar feio. Se outra pessoa chegar na época da abundância, vai dizer que lugar lindo, que lugar próspero. Vocês entendem? Mas se trata do mesmo lugar. Vou dar outro exemplo. Nós temos muitas informações históricas de como a época nazista foi terrível para os judeus e de como eles eram torturados até a morte nos campos de concentração. E esses soldados que recebiam ordens para executar, essas sentenças tão cruéis, torturavam e assassinavam muitos judeus, incluindo crianças, o dia todo no campo de concentração. Isso era o trabalho deles, não é? E quando eles terminavam o seu, entre aspas, tá, gente? Seu trabalho, muitos deles voltavam para casa, para o seu lar, com sua família, para dar amor a seus filhos e esposas. Então, durante o dia, eles eram assassinos cruéis e à noite, um pai amoroso, um marido amoroso, um amigo fiel, tratando-se da mesma pessoa. Então, não existe a separação, não existe a dualidade, mas tudo o que existe, tudo que compreendemos na existência, existe é como se fosse dois polos, dois extremos. É uma única coisa com dois extremos. Um copo de água suja e um copo de água limpa. Ambos os copos estão com água dentro e você não pode dizer que não, independente de um que está com a água limpa e o outro com a água suja, correto? Então, este princípio de polaridade ensina que a alquimia mental pode transmutar todas as coisas e situações conforme o grau desejado pelo iniciado, ou seja, por aquele que decide aplicar a lei da polaridade na sua própria vida, na sua própria situação. Um exemplo, você está sofrendo de depressão e essa doença tem acabado tanto com o seu psicológico como o seu corpo. E então, você ouve sobre o princípio da polaridade e decide aplicar essa lei na sua vida. E você começa, ao invés de escolher ficar deitado na cama, chorando, sofrendo, se levantar e sair e olhar a paisagem. Essa ação já muda a vibração do seu estado depressivo, ou seja, aquela pessoa depressiva já não estará mais tão depressiva assim. E aí, isso já vai te animar a procurar um psicólogo que automaticamente te leva a desabafar, colocar tudo para fora e você vai ficar mais tranquilo. E a cada dia, a cada decisão benéfica tomada por você, a sua realidade vai alterando. E você vai alterando o ser humano que a princípio sofria com a depressão em alguém saudável mentalmente, capaz de seguir em frente, vendo todas as coisas sob uma nova perspectiva, mais positiva. E nesse processo, você não deixou em nenhum momento de ser quem você é, mas apenas você alterou a sua vibração partindo do extremo A, passando por várias fases até chegar ao extremo B. Então, temos a polaridade tristeza, alegria. E isso é a polaridade, meus amigos e minhas amigas. Pobreza, riqueza, vazio, cheio, ódio, amor, maldade, bondade. Tudo tem seus dois extremos, não são coisas separadas. Então, vocês compreendendo isso, muita coisa vai se abrir na mente de vocês no momento que vocês decidirem aplicar isso em suas vidas. Então, essa situação que para você agora está difícil, você pode transmutá-la através da alquimia mental e torná-la uma situação agradável, favorável a si mesmo. É completamente possível lidar com diferentes ideias sobre o mesmo algo,
fazendo uma ou outra valer de acordo com a experiência. As noções ficam ali gravitando na consciência, porque lembrem-se que eu expliquei, vocês são mente, nós somos todos consciência. Então, as noções, né, o que você conhece, fica ali gravitando na consciência e são empregadas de acordo com a necessidade pragmática e com os valores morais. Ou seja, muitas das vezes, vocês trabalham muito sob a influência de paradigmas, que são aqueles valores morais que você aprendeu, que vem trazendo desde a infância, que coisas que hoje em dia não servem mais, mas são seus valores morais, porque eles ficam ali gravitando na sua consciência. Então, diferentes, assertivas como a e a são naturalmente aceitas sobre o mesmo algo. Vocês estão me entendendo? A depender das circunstâncias que podem inverter o tipo de ideia, sentimento, emoção e comportamento necessário ou que faz mais sentido em cada caso. Então, tudo é a forma que você vê. Pode ter duas pessoas numa sala e um objeto na frente delas, é o mesmo objeto, mas cada uma vai olhar sobre uma perspectiva e vai descrever aquele objeto como ela vê. Apesar de ter sido apresentada milhares de anos atrás, a lei hermética da polaridade, se bem compreendida hoje, veja bem, se bem compreendida hoje, não pode ser transformada em uma religião, não pode ser transformada em uma seita, não deve existir um líder religioso, entende? Tanto é que o livro Kybalion, ele não é para todos. Quando você começa a ler o Kybalion, lá diz que ele não é para todos, porque não são todas as pessoas que estão preparadas para receber essa liberdade. Isso é liberdade. Inteligência e formação é liberdade. E não são todos, infelizmente, que estão preparados para receber isso. Então, se ela for bem compreendida hoje, pode ser responsável por um salto quântico na racionalidade humana. Então, nós estamos aqui, todos como a humanidade, né? E temos um certo estado de consciência. Se todos começassem a entender a lei da polaridade, por exemplo, daríamos um salto quântico na nossa consciência. E desfazendo um monte de ilusões centrais que criam, por exemplo, conflitos, medo e facilita o domínio de alguns poucos sobre todos os demais. Ou seja, essa desigualdade que nós vivemos atualmente sempre existiu. Sempre existiu. Isso é apenas um estado de consciência onde alguns decidiram acreditar que é assim, existem os ricos e existem os pobres, existem os poderosos e existem os subordinados. Quando a humanidade se convenceu que existe essa dualidade, muitos passaram a ser dominados. A massa passou a ser dominada por tão poucos, não é verdade? Sendo que tudo isso trata-se apenas de um estado de consciência em massa da humanidade que não consegue abrir a mente, expandir a mente devido a estar presa a paradigmas, aos valores morais, aos ensinamentos arcaicos muitas das vezes, entende, meus amigos e minhas amigas? Essas noções dão mais consciência acerca da relatividade de tudo e da existência ou da inexistência, de verdades. Todas verdades são subjetivas e, se só podemos falar na verdade da experiência de cada um, logo, não há verdade tal que se entende na Terra.
aquela verdade única que corresponde à realidade, ao que aconteceu. A verdade é uma mera ilusão para dar mais segurança e para alimentar o ego de quem acredita ser o dono dela. Então, tudo, meus amigos e minhas amigas, é sobre a noção de perspectiva. Não existe a verdade absoluta. Porque estou ressaltando isso? Porque através dessa afirmação, a verdade absoluta, a humanidade vem sendo controlada há anos. A humanidade vem sendo aterrorizada há anos. Por quê? Porque eles dizem, essa é a verdade absoluta e vocês devem seguir ou vocês sofrerão uma punição terrível. Ah, você é homossexual e vai para o inferno. O que é isso, meus amigos e minhas amigas? Quem disse que as coisas são assim? É isso que vocês têm que começar a pensar antes de julgar o seu semelhante, antes de abrir mão da sua própria vida, achando que não tem mais jeito, antes de odiar alguém, sabe, de apedrejar as pessoas, entende? Vocês têm que colocar na vida de vocês essa verdade que nem toda verdade é absoluta. Não existe verdade absoluta. Essa é a conclusão que devemos chegar. Então, Ana, o que você está me dizendo nesse momento também não é uma verdade. Eu posso considerar tudo isso como uma mentira. Sim, você pode. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui para você nesse momento vai depender do seu grau de aceitação. Mas tudo nessa vida precisa ser colocado em prática. Então, se você colocar em prática isso que você está ouvindo agora e não der certo, então realmente é uma mentira. Mas se funcionar, então é uma verdade que funcionou para você. E se torna a sua verdade, não a minha. Porque eu tenho assuntos diferentes do seu assunto a ser resolvido. Vocês entendem? É muito complexo, mas se vocês começarem a aplicar essas leis na vida de vocês, muita coisa vai mudar, muitos julgamentos. E vocês podem fazer futuramente como eu estou fazendo, espalhar, sabe? Espalhar essa informação, porque isso não é uma doutrina, isso não é uma verdade absoluta, mas é uma informação muito útil para a expansão da consciência humana, para que a gente não precise, vocês aí no Brasil, porque aqui onde eu vivo, já é proibido, não pode ser mostrada tanta violência na TV. Consequentemente, não mostrando tanta violência na TV, as pessoas não têm novas ideias para praticar. Mas aí no Brasil é terrível, você liga, eu nem sei se ainda existe o Jornal do Datena, e você vê tanta desgraça, e aí algumas pessoas que já são perturbadas, elas assistem essas desgraças, esses psicopatas, e têm ideia e vão querer fazer igual, e se torna um círculo, né, vicioso, não é verdade? Então, quanto mais pessoas expandirem suas mentes, mais pessoas vão ser ajudadas. Vamos conseguir mudar o mundo? Claro que não. Claro que não. Porque algumas pessoas só não desejam, e elas têm o livre-arbítrio, elas só não desejam despertar. Mas quanto mais pessoas nós conseguimos despertar, menos notícias ruins nós vamos presenciar, menos assassinatos, menos pedofilia, menos, sabe? Que eu acredito muito isso, violência gera violência, e quando você fala sobre violência, você atrai a violência. Não é só ali fazer o ato físico, mas quando você fala, você imagina o Brasil inteiro vibrando, nós estamos falidos, nosso governo é corrupto. O Brasil inteiro, o povo vibrando isso, vocês imaginam o tamanho da onda que essa vibração, né? O tamanho da onda que essa vibração produz, muito grande.
E é isso que volta para a nossa nação, e é por isso que o Brasil não consegue sair do buraco que está. E o povo acha mais fácil culpar os políticos, quando na verdade isso é um estado de consciência em massa que o povo se coloca e não deseja sair disso. Eu acredito que se o Brasil, por um milagre ali do cosmos, recebesse um governo sem corrupção, caísse ali em Brasília, um governo perfeito, os próprios brasileiros não saberiam lidar com esse governo sem corrupção. Os próprios brasileiros não saberiam lidar. E agora? Como que eu vou ficar quando receber um troco a mais? Como que eu vou ficar com esse troquinho a mais sem devolver? Como que eu vou sair com o meu cachorrinho e ele vai fazer cocô na rua e eu não vou juntar? Como que eu vou praticar a honestidade? Porque tudo é muito fácil culpar o governo. A gente é assim, a gente pensa assim, porque o governo não dá isso, o governo não dá aquilo. Não, tudo é um estado de consciência, meus amigos e minhas amigas. Você cria a sua realidade. Então, o governo pode ser o mais corrupto do mundo, mas tudo é o estado de consciência de cada um. Então, essa é a polaridade, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com a 5ª lei hermética. Espero ter ajudado, que o grande eu sou esteja com todos vocês, e ele está, e que vocês operem em suas vidas o poder do grande eu sou. Namastê, tchau, tchau.